Quero que vocês abram a Bíblia em Gálatas, capítulo 5. Deixem aberta a partir do versículo 16. Gálatas 5. A partir do versículo 16 em diante. Estamos começando mais um ano. E esse ano, creio que todo mundo tem muitos planejamentos, muitos desejos, muitos sonhos para 2025. O que mais você deseja para esse ano? Quais são os seus planos para o crescimento, para a vida, para a família, para os negócios? Eu sei que todos temos planos. E para a vida espiritual? Você faz planejamentos para a sua vida espiritual? Já parou para pensar no anseio de se tornar mais parecido com Cristo em 2025? Um antigo provérbio diz: semeie um pensamento e você colherá uma ação. Semeie uma ação e você colherá um hábito. Semeie um hábito e você colherá um caráter. Semeie um caráter e você colherá um destino. Bem, se isso é verdade, podemos então perguntar quais sementes queremos plantar nesse ano. Quando a gente se depara com os processos naturais das plantas, nós percebemos que o tempo é importante. Existe um tempo para cada etapa numa árvore, numa planta. Em nosso mundo, bem acelerado, bem veloz, tudo correndo, queremos que tudo aconteça como fast food. Mas na botânica, há um tempo para cada etapa. Ou seja, a frutificação é resultado de tudo que vem antes. Na caminhada cristã não é diferente. E é por isso que o apóstolo Paulo, usa a mesma figura de imagem, o fruto. O crescimento cristão exige um caminho. Exige tempo necessário para ser frutífero. Qual o caminho da vida frutífera? É sobre isso que nós vamos meditar nessa manhã. Vamos ao texto, Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. Por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês são guiados, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.
Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificarão a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Oremos mais uma vez. Senhor, nos ajuda, meu Pai, diante da Tua palavra, a estar atento ao que o Senhor quer falar. Que o Espírito Santo abra os olhos do nosso coração, para que possamos enxergar as verdades sagradas e possamos ser impactados por Tua palavra. Que o Senhor me ajude, meu Pai, como pecador, como dispenseiro da Tua palavra, como aquele que vai, Senhor Deus, ministrar e ajudar meus irmãos, para que juntos possamos ser mais semelhantes à imagem de Cristo. Em Teu nome que é poderoso. Amém. Estamos no final da carta dos Gálatas. E especificamente nesse texto, estamos no terceiro tema principal da sua carta. Antes disso, Paulo defendeu seu ministério, sua autoridade apostólica e apresentou os primeiros problemas dessa carta. Ele argumentou sobre a salvação, que é somente pela fé, não por meio de obediência à lei. Agora, no capítulo 5, Paulo vai enfatizar o que é que nós ganhamos por estarmos em Cristo. Ganhamos a liberdade. A liberdade é Deus toma a iniciativa enquanto nós ainda somos pecadores, enquanto nós ainda nos encontrávamos com rebeldia e pecado. Antes disso, nós não tínhamos nenhum desejo. Antes disso, nós não tínhamos desejo de abandonar nenhum pecado. Nós não tínhamos nem consciência do que era pecado. Mas, quando Cristo veio, quando Cristo nos resgata, quando Cristo nos tira do lamaçal de pecado, Ele nos dá capacidade para sentir, para fazer tudo isso. Então, Cristo nos chamou para ser libertos do pecado. Somos livres para abandonar aquilo que nos aprisionava. Quais as implicações dessa liberdade que Paulo vai defender nesse capítulo 5 para nós? Bem, é justamente sobre isso que Paulo vai tratar nos versículos que nós não lemos, nos versículos anteriores, do 1 ao 15. A nossa liberdade não é para satisfazer a carne, mas para controlar a carne. A liberdade não é para usurpar o próximo, mas para servir ao próximo. E a liberdade não é para ignorar a lei, mas para cumpri-la. E qual é o caminho para a liberdade em Cristo? É sobre isso que se encontram os versos que nós lemos. Para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que estão crucificados em Cristo, temos um retrato prático de como é a vida do cristão que encontrou a liberdade em Cristo. É claro que ao ler esses versículos, os versículos que mais destacam para a gente são os versículos 22 e 23. Todas essas características, essas facetas de um único fruto gerado pelo Espírito Santo, é o que nos traz deslumbre. A gente fica olhando e imaginando como seria isso. John Stott diz que se retratando ao fruto do Espírito Santo, este é o retrato de Jesus Cristo. Ou seja, estamos diante do nosso alvo, do propósito de Deus para todos os cristãos, nos conformar à imagem e ao caráter de Cristo. Bem, se isso é
que nós estamos compreendendo, a pergunta então é: como nós podemos alcançar esses resultados? Se é possível. Como podemos enxergar essas qualidades? Qual é o caminho? A vida guiada pelo Espírito é o caminho para uma vida frutífera. Se queremos ver o fruto do Espírito, temos que atentar para as orientações do Espírito. Se queremos maturidade cristã, esse é o caminho. Esse é o único caminho. O caminho da santidade. Então, podemos nos perguntar: o que é uma vida guiada pelo Espírito? Quais as evidências de sermos conduzidos pelo Espírito? E antes de você compreender isso, primeiro precisamos compreender que é um caminho de luta. Acompanhe comigo os versos 16 novamente, ao 21 e o versículo 24. Percebam claramente que temos dois caminhos. Nós temos a vida pelo Espírito e nós temos a satisfação da carne, a vida pela carne. Para aqueles resgatados pelo sangue de Cristo, temos em nosso coração duas operações dentro de nosso ser. Em todo e qualquer momento, nós andamos pelo Espírito, e em outro momento, quase que rapidamente, nós satisfazemos os nossos desejos. Tanto o versículo 16, versículo 17, versículo 18 e o versículo 24 falam dessas dois caminhos, e são opostos. Paulo não nega que nós não tenhamos desejos ou dificuldades com a carne. Na verdade, ele expõe e lista tudo aquilo que o nosso coração caído pode desenvolver. Paulo fala de desejos, ele fala de conflitos no interior. Ele expõe as obras, ele lista elas, o resultado daquilo que o coração caído pode produzir, pode fazer. Estamos falando de um conflito que começa onde? No coração. Um conflito que é do interior. Um conflito onde ninguém está vendo, eu não estou vendo, mas ele existe e ele acontece agora mesmo. Paulo menciona essa guerra também em Efésios, capítulo 4, versículo 22. Ele chama lá de uma competição entre a velha natureza e o novo homem. O velho homem e o novo homem. A natureza dessa luta, essa guerra que enfrentamos, é uma batalha entre os desejos do Espírito, aquilo que o Espírito Santo começa a gerar em nós por Deus, e os desejos do coração caído que ainda habita em nós. Percebam no texto que essa luta é sobre controle, sobre condução. Quem conduz a vida? Esses desejos, essas paixões, mesmo que eu possa considerar que tem alguma boa intenção, quando feitas pelo meu coração, resulta na lista tenebrosa apresentada no versículos 19, 20 e 21. Diante disso, desse texto, podemos nos perguntar o que a carne deseja. O comentarista Timothy Keller responde: carne é aquilo em nosso interior que deseja ser nosso próprio Salvador e Senhor. Paulo diz que as obras, ou seja, o resultado do que a carne produz, são conhecidas, são evidentes, está claro. Mas os desejos, as paixões são secretos, são do nosso âmago.
mesmo regenerados, mesmo começando a sentir desejo, amor e fome por Deus, nós percebemos que há algum tipo de empecilho. Nós não conseguimos, há uma dificuldade, há um peso às vezes. Nós chamamos isso de pecado. O pecado que ainda habita em nós. Mas podemos perguntar também, o que o Espírito Santo deseja? Sabemos que o Espírito Santo deseja, conforme João capítulo 14, versículo 16, que diz que Ele glorificará a Cristo. Ele veio para glorificar a Cristo em nosso coração. O Espírito Santo é o santificador. É o único que pode se opor à carne e é o único que pode subjugá-la. Ou seja, somente pelo Espírito Santo podemos nos capacitar para conseguir vencer o nosso velho homem, a nossa velha natureza, a nossa carne. O Espírito Santo, como promessa em João capítulo 14, nos conduzirá para podermos ter anseio por Cristo e Ele nos guiará para sermos conforme a imagem do nosso Mestre. Bem, é o que você tem passado? Você sente que está sempre em guerra, todos os dias? Há dias que você quer crescer em Cristo, que você quer amá-lo mais, mas há dias que você sente que está tudo ao contrário, que nem parece que você é crente. Diante disso, saiba que essa é a nossa luta até o último dia. Até o dia que partirmos ou que Cristo chegar. Essa é a nossa caminhada. Por nossa própria sabedoria, não vamos conseguir vencer a carne, por mais sábio que você seja. É uma luta de desejos, de paixões. Essa luta é vencida na primeira tentativa de você querer mostrar que está no controle, que você consegue, que você sabe suportar. Diante desse texto, eu e você precisamos avaliar aquilo que se passa em nosso coração. As fontes dos nossos desejos, as paixões que nós alimentamos e como nós enxergamos a nossa carne, nosso velho homem. Diante da lixa tenebrosa das obras da carne, o que isso nos revela nessa manhã? Ou como podemos olhar com pesar e nos deparamos mais uma vez com pecados que estão escondidos em nosso coração? Bem, precisamos redirecionar o nosso coração para uma vida de devoção e temor a Deus. É sobre isso que Paulo vai tratar com os cristãos aos Filipenses. No capítulo 2, versículo de 12 a 13, que os cristãos em Filipenses possam operar, ou seja, desenvolver a salvação com temor e tremor, sabendo que é Deus quem opera em nós, tanto o querer como o realizar. Paulo cita por mais 3 vezes em suas cartas essa expressão, temor e tremor. Ao contrário do que muitos pensam, estamos falando da consciência clara de saber quem Deus é. Estamos falando de Deus, o Rei do universo, do Deus que estabeleceu todo o firmamento. Estamos falando de Deus que tornou tudo a existência. Como diz a canção do Apocalipse, no capítulo 15, versículo 4, quem não te temerá, ó Senhor,
Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Meus amados irmãos, por que essa consciência de temor e tremor é importante? Antes de você ficar horrorizado com o seu coração, antes de você fazer uma segunda lista das obras que o seu coração faz, eu e você precisamos compreender a majestade, a santidade e a glória de Deus, para que em nós haja temor. Um comentarista diz: o temor é a alma da santidade. Sem temor, nunca vamos compreender a dimensão do nosso pecado e não vamos compreender a dimensão do Deus que nos salva desse pecado. Nosso primeiro passo é essa avaliação. Estamos cultivando uma vida piedosa de devoção e temor, ou estamos satisfazendo os desejos do nosso coração desenfreado? Essa avaliação deve ser verdadeira. Preste atenção. Pois a soma desse cultivo resultará em vida ou morte. Dois caminhos. Estamos falando de sementes de desejo. Estamos falando de ações que serão resultados de reflexões que você tomará hoje. Estamos falando de pecados ou vitórias que você terá daqui a 1 ano ou daqui a 10 anos. Como diz Stott, o caráter é produto de uma vida inteira. Aqui não podemos brincar com as guerras que travamos em nosso coração. Não é mais um sentimento, não é mais um desejo. É uma luta, é uma guerra que começa hoje e a vitória dela pode ser desfrutada amanhã, mês que vem, no final desse ano ou daqui a 10 anos. Se alimentamos os desejos da carne, colheremos algumas dessas obras listadas por Paulo. Se cultivamos uma vida de devoção e temor, vamos colher a bênção da transformação que só o Espírito Santo nos permite. E como vamos conseguir essa vitória, Alan? Como podemos cultivar novos desejos, novos hábitos? O caminho da vida frutífera pelo Espírito é a vitória. E para isso, eu e você precisamos andar no Espírito. Vamos aos versículos novamente 16, 18 e 25. Aqui, verso 16, verso 18 e verso 25, eu destaco 3 palavras, 3 termos. Na versão NVI que nós lemos, foi traduzido para viver no Espírito. Na versão Almeida, revista atualizada, está andai no Espírito. E eu vou usar esse termo agora porque se encaixa melhor com o meu sermão, tá? Vamos prestar atenção então na palavra andai no Espírito, ser guiado pelo Espírito, vivemos pelo Espírito e andemos também no Espírito. Ambas as palavras, andar e guiar, em sua forma original, a palavra Espírito vem em primeiro lugar, antes do verbo. Ambos os verbos estão no presente contínuo, o que nos indica uma ação contínua. Mas há uma diferença em ser guiado e andar pelo Espírito. Ser guiado está na voz passiva, enquanto que andar está na voz ativa. Ou seja,
É o Espírito quem guia, mas é nós que andamos. É o Espírito quem guia, mas quem dá os passos somos nós. Acredito que são nesses 3 versos que nós encontramos a vitória do cristão. Encontramos o caminho para enxergar o fruto do Espírito. Encontramos o caminho para sermos transformados à imagem de Cristo. Acredito que é necessário também trazer luz para a figura que Paulo usa para exemplificar o fruto, pois isso vai nos ajudar a compreender melhor o nosso trabalho em andar no Espírito. Há um contraste importante quando Paulo fala, ele usa o termo obras da carne, porém ele usa fruto no singular, para Espírito. E isso é importante, pois nos remete aqui a uma ilustração do quê? Da agricultura. O crescimento na botânica, ele não é visível. Ele é gradual. Não acontece muito rapidamente. E ele tem um tempo certo para cada etapa. Ou seja, temos a germinação, temos o crescimento, temos as flores, temos o fruto e temos o tempo da colheita. Outro ponto importante é que o fruto crescerá inevitavelmente. Você não consegue parar uma árvore de ela gerar o fruto dela. Ela vai gerar fruto no tempo certo. E aqui apontando para o Espírito, as evidências de que o Espírito Santo habita em nós, é que seremos conduzidos à transformação até que Cristo retornar. Estaremos sempre sendo conduzidos a exibir o belo fruto do Espírito Santo. Quem é o responsável pela produção do fruto? O Espírito Santo. Eles são resultado do que o Espírito Santo planta na vida das pessoas que Ele mesmo preenche. Fruto, então, é consequência. Fruto é resultado. Fruto aqui é o resultado natural daquilo que o Espírito Santo conduziu e preencheu em nosso coração. Fomos alimentados, cultivados, e o resultado final é uma mudança que acontece a longo prazo. Novamente, estamos falando de etapas, de um processo longo que começa com o desejo de abraçar as sementes do Espírito. Quando abraçamos as sementes do Espírito, podemos ficar tranquilos, pois seremos transformados à imagem de Cristo. Aqui é importante destacar: dons espirituais não são frutos do Espírito. É possível ter dons, é possível pregar, é possível servir, é possível liderar e não ter o fruto desenvolvido no caráter de Cristo. É o que argumenta R.C. Sproul em sua teologia. O maior sinal do progresso de um crente nas coisas de Deus não é a manifestação espetacular de seus dons, não importando quais sejam esses dons. Alguém pode ser um pregador ou um mestre talentoso, mas apesar disso, demonstrar pouca evidência de crescimento e maturidade espiritual. Seremos avaliados no final de nossa vida, não pelo número de dons que exibimos, nem pelos talentos que Deus nos deu, e sim por quanto fruto produzimos como cristãos. O fruto do Espírito Santo não é como os dons, distribuídos de várias maneiras e para cada pessoa. O fruto do Espírito é para todos os cristãos. Ele se desenvolve com unidade, com inteireza e com equilíbrio.
Estamos no começo de 2025. Eu acredito que todos já estão com a sua agenda de trabalho, ou de organização, ou de metas. E quais as implicações do que ouvimos com a nossa vida, com a nossa agenda? Bem, se nós temos uma ação diante disso, o que seria parte nossa nesse processo, que começa em Deus e termina no próprio Deus, é tirar os obstáculos que nos impedem de andar e ser guiado. Ou seja, talvez criar disciplinas, meios pelos quais nos ajudem a ter sempre um ambiente propício para que possa germinar as sementes do que o Espírito Santo pode fazer na minha vida. Graças a Deus, pela graça de Deus, não precisamos criar nada. Deus já estabeleceu o quê? Os meios de graça, para que eu e você possamos submeter a nossa mente e o nosso coração diante de Deus. Temos a palavra de Deus como meio principal para nos submeter, para o nosso crescimento. Nós ouvimos todos os domingos a palavra exposta em nosso culto. Temos também a oração como resposta a tudo que ouvimos, que reverbera em nosso coração. Temos os sacramentos que nos estimulam a dar passos importantes. E temos a comunhão dos santos, o qual é o meio que nós podemos experimentar o poder do Evangelho. Quais são os seus planos para crescer em Cristo em 2025? Se você não pensou sobre isso, talvez seja importante pensar agora. Já parou para pensar em suas leituras? Já parou para pensar em quais livros da Bíblia você quer ler esse ano? Quais áreas da vida você quer focar diante de Deus, pela palavra? O que é que Deus diz sobre finanças, sobre casamento, sobre filhos? Howard Hendricks, em Vivendo a Palavra, nos desafia. A Bíblia não foi escrita para satisfazer a sua curiosidade, mas para o ajudar a se conformar à imagem de Cristo. Não para fazê-lo um pecador mais esperto, mas para fazê-lo como o Salvador. Não para preencher sua mente com uma coleção de fatos bíblicos, mas para transformar a sua vida. Não importa em que estágio da vida cristã você esteja, se você é novo em nosso meio, ou se você está aqui desde a fundação dessa igreja, precisamos orar como o salmista em Salmo 119, versículo 18. Abre os meus olhos, ó Senhor, para que eu possa enxergar as maravilhas que há em sua lei. À medida que eu e você nos dedicamos à palavra, o Espírito Santo lança raízes profundas em nossas vidas. Lembre-se, esse é o Espírito que inspirou as Escrituras. Ele também usará para nos dar vida e maturidade para o fruto que nós desejamos enxergar. Estamos falando de leitura bíblica diária. Estamos falando de devocionais, de meditação na palavra, de estudo bíblico pessoal. E eu posso adicionar aqui, memorização das Escrituras. Sabe o que você precisa fazer? Eu e você precisamos criar um estoque de tesouro das Escrituras em nossa mente e no nosso coração, para que o Espírito Santo possa usar à vontade. Não confie em sua memória. Você por acaso lembra do que foi pregado em janeiro de 2024? Mas se você tivesse anotado, lembraria. Por isso, tome nota.
Escreva, anote os pontos que você deseja orar em secreto. Eu sigo aqui os conselhos de David Metz no livro Hábitos Espirituais, e esse livro está gratuito pela editora Fiel. Basta colocar no Google que você vai encontrar, e pode ser a sua primeira leitura também. Siga os conselhos dele para criar um registro diário do que Deus fala com você todos os dias. Anote as orações, anote os versículos, anote as palavras-chave, faça um esboço, mas não deixe de anotar o que Deus fala com você todos os dias nesse ano de 2025. Outro meio de graça é a oração. De que maneira você tem dedicado à oração? De que maneira você tem encarado a sua oração em secreto? Quais são as lutas, desejos, anseios que você coloca diante de Deus? O grande propósito da oração não é obter as coisas de Deus, mas é obter o próprio Deus. O maior benefício da oração é se encontrar com o próprio Deus, é ter acesso ao próprio Deus. Hoje mesmo, ao chegar em casa, ore em secreto. Busque a Deus. Não menospreze as orações de confissão com o corpo, feita todos os domingos. Esse é um tempo precioso. Não fique incomodado com as pessoas, com o seu celular, com o que você fará depois desse encontro. Lembre-se, estamos diante de Deus, o Deus que tornou tudo a existência. Meus amados irmãos, para termos um ano de 2025 frutífero no Espírito, precisamos encarar com seriedade essas disciplinas. Para além disso, queria destacar aqui o nosso culto público. Todos os que pertencem a Deus, temos um encontro especial aos domingos, o dia do Senhor. Nos reunimos em corpo para manifestar o que Ele faz em nós e ouvir a palavra do nosso Deus por meio das Escrituras. Se compreendemos que toda a nossa vida deve andar em temor e tremor, e que esse momento é um privilégio santo e piedoso, entenderemos que temos um momento único, o agora. Não antes, não depois, não amanhã, mas o agora é um presente de Deus. Não apenas mais um culto, não é mais um domingo, é uma oportunidade de sentar à mesa com Cristo e todos os irmãos em todo o planeta, em diversos contextos, em diversas culturas e línguas, anunciando que Cristo é o bem mais valioso que temos. Sente-se à mesa com Cristo, aproveite o Mestre. Por isso, organize-se para estar por aqui por completo, em todos os domingos desse ano. Aproveite cada oração, cada leitura, cada louvor, cada testemunho, meu irmão, cada pregação, aproveite. Nossos cultos são meios de Deus para nos despertar para as realidades divinas. E por fim, para que a nossa vida seja guiada pelo Espírito, nós sabemos que esse é o caminho da vitória do cristão, esse é o caminho que eu e você precisamos tomar. Nós precisamos compreender que nós somos de Cristo. É isso que os versículos 24 e 25 nos diz. Versículo 24: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos.
Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Aqui, Paulo nos lembra dessa grande doutrina. Nós somos de Cristo. Nós estamos em Cristo. Tudo que é dele é nosso. Nosso acesso ao Pai não depende do nosso caráter, não depende do que eu desejo, não depende do meu estado hoje. Posso ter chegado com lamaçal de pecados, posso ter chegado aqui ansiando por Deus, mas isso não impede. Nós pertencemos a Cristo. É uma declaração. Cristo nos deu liberdade para podermos reconhecer os pecados do nosso coração, liberdade para confessar e liberdade para andar no Espírito. É por pertencer a Cristo que crucificamos a carne, com suas paixões, com seus desejos, com seus anseios. Temos aqui uma identificação com o que Cristo fez por nós. Nós também podemos fazer com o velho homem que ainda habita em nós. Podemos nos perguntar: como nós crucificamos os nossos desejos e anseios? Aqui não está se referindo quando fomos crucificados com Cristo na cruz na nossa salvação, conforme Gálatas capítulos 2, 20 e Romanos 6, 6, que já estudamos aqui nesse púlpito. Estamos falando de uma crucificação que começa no coração e que deve ser contínua, todos os dias. Keller nos ajuda a compreender melhor e a responder sobre isso. Como é que vamos crucificar? Devemos cultuar a Cristo com a ajuda do Espírito Santo, adorando até nosso coração considerá-lo mais belo do que o objetivo que tínhamos antes. Fazendo isso, decretamos a morte da nossa velha natureza carnal. Ou seja, estamos diante de uma declaração. Esse foi o compromisso que fizemos ao entregar nossas vidas a Cristo. Nós morremos com Ele na cruz. Então, devemos continuar com a mesma mentalidade. O meu velho homem precisa morrer na cruz todos os dias. Esse texto também, essa verdade, essa grande doutrina, estamos em Cristo, nos lembra quando Cristo estava na sua última ceia com os seus discípulos à mesa, em João capítulo 15. Cristo anunciou que Ele era a videira verdadeira e seus discípulos os ramos. Ou seja, uma ligação íntima, mostrando que se estamos em Cristo, é de Cristo que vem toda a beleza do ramo. É de Cristo que vem todo o vigor, todo o renovo, todo o fruto vem unicamente de Cristo. O ramo, por si só, não consegue produzir. No verso 25, o último versículo dessa sequência de hoje, temos um imperativo positivo para prosseguir. Já que estamos vivos, pois foi o Espírito que nos deu vida, foi o Espírito que nos concedeu vida em Cristo, podemos dizer sim ao Espírito e prosseguir na transformação que Ele quer fazer em nossa vida. Meus amados irmãos, essa grande doutrina tem que nos gerar descanso, pois sabemos que nós não vamos conseguir com a nossa própria força. Não é na força da nossa força do braço, não é com a nossa sabedoria. Toda e qualquer tentativa de tentar vencer a carne, de querer andar sozinho, nós iremos falhar. Mas em Cristo, nele, nós conseguimos. A nossa união mística com Cristo
deve nos conduzir a compreender que na caminhada cristã dependemos de tudo do nosso Mestre. Essa grande doutrina deve nos impulsionar a buscar renovo na verdadeira fonte. Se estamos em Cristo, se pertencemos a Cristo, é nele também que encontramos renovo, força, vigor para a nossa caminhada. Cristo não é um meio para crescer. Cristo não é um caminho a mais. Cristo é o alvo da nossa jornada. Cristo é o nosso alvo em 2025. Cristo deve ser o alvo da nossa agenda. Satanás irá te atacar nesse ponto, com muita força. Ele tentará fazer com que você esqueça da grande bênção da justificação e da nossa união com Cristo. Quando Satanás o acusar, que você tenha em sua mente a palavra de Deus bem clara e viva. Diga e pregue ao seu coração: eu pertenço a Cristo, o Espírito Santo habita em mim, eu sou livre para andar no Espírito. Temos que lembrar que essa é a obra do Espírito Santo. Isso aqui não é um checklist de marcar ou uma sequência de legislação. Esse tipo de caráter, semelhante ao de Cristo, não é resultado de se sujeitar ao legalismo ou à lei, mas da sujeição a Cristo, da vivência debaixo do poder da direção do Espírito Santo. Olhe para Cristo, vá para Cristo, renove-se em Cristo. Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso intercessor, Ele é o nosso alvo. A exibição do fruto não é decorrente de regras, mas de uma pessoa que estamos sendo transformados, na pessoa que estamos nos tornando em Cristo. Esse comportamento, essas atitudes, fluem da fonte que habita em nós, à medida que Cristo está sendo formado em nós. Diante disso, quero lembrar da graça e da gratidão. Isso não é obtido pelo favor ou por algum tipo de privilégio. Não, é pela graça. Somos salvos pela graça, vivemos pela graça, iremos para o céu pela graça. A graça que nos salvou é a graça que nos ensina todos os dias. A graça que nos salvou é a graça que irá nos acompanhar em toda a nossa vida. E essa graça devemos viver de acordo com a graça de Cristo. Diante dessa realidade, como cristão salvo, ensinado pela graça, preciso aprender a crucificar o estilo de vida pecaminoso ou pecados escondidos do coração. Quais são as coisas que eu estou fazendo que estão me fazendo ficar longe da semelhança com Cristo? Lembre-se da lista que Paulo colocou das obras. Pode ser pensamentos, palavras, lugares que você tem frequentado, vícios, o seu celular, ou até mesmo amizades que te fazem pecar e te fazem ficar longe de Cristo. Eu e você temos a alegria de sermos libertos do pecado. Nós podemos refletir por causa do Espírito Santo sobre o nosso coração. Conseguimos avaliar agora. Podemos avaliar quais pecados eu enxergo hoje, quais empecilhos eu enxergo agora. Nós podemos exercer a autodisciplina por causa do Espírito Santo. E para você que está ouvindo essa mensagem até aqui, mas nunca se aproximou de Cristo, esse é o dia que Cristo te chama para o arrependimento e para que você abrace Cristo. Eu sei que seu coração está em guerra, pois você está ouvindo a voz de Cristo em meio a um lamaçal de pecados. Escute a voz de Deus, de Cristo. Escute a voz de Cristo. Ouça Cristo. Abraça Cristo. Agarre sua poderosa mão
e saia com a convicção hoje de que você pertence a Cristo. Meu desejo para todos é que você saia hoje procurando ser mais parecido com Cristo. Que você entenda os passos que deve tomar e tome nota daquilo que você pode fazer. Que é tirar os empecilhos para ser transformado segundo a imagem do Mestre. Para concluir, diante de tudo isso que ouvimos, nós precisamos de humildade e de fé. Humildade para reconhecer que nós não podemos produzir o fruto. E fé para crer que Deus pode fazê-lo em nossa caminhada. Precisamos sair decididos a colocar em prática os meios de graça, pois eles vão nos auxiliar na devoção e no temor a Deus. Quando olhamos para o fruto, enxergamos Cristo. O seu amor nos constrange, nos impulsiona. Podemos amar, pois Ele nos amou primeiro. Ele é a nossa paz, a fonte da nossa alegria. Sua paciência é eterna, sua misericórdia é longânima. Sua bondade nos alcança e sua benignidade nos abraça. Sua fidelidade é imutável. Seu caráter é manso e humilde. E com domínio próprio cumpriu o seu propósito. Esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Encerro aqui com uma oração de Albert Osborne, que combina o anseio de ser semelhante a Cristo com a obra do Espírito Santo. Que a beleza de Jesus seja vista em mim, toda a sua maravilhosa compaixão e pureza. Ó Espírito Divino, refina toda a minha natureza, até que a beleza de Jesus seja vista em mim. Baixe a cabeça, feche seus olhos e faça uma oração ao seu Deus.